falando do produtor do Rio Grande do Sul, e infelizmente eu tenho feito esse questionamento nos últimos anos em relação aos cultivos de inverno e o aporte financeiro disponível para que esse produtor possa realizar o seu trabalho, as linhas de crédito que existem disponíveis para este produtor. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Antônio da Luz, ele que é o economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Olha, temos um cenário que tem se mostrado nos últimos anos talvez mais complexo. Como é que está essa situação hoje do produtor gaúcho, esse que está com a soja nos campos, com a colheita está ainda bem no começo, mas que vai fazer os seus cultivos de inverno também? Como é que ele se preparou, como é que ele conseguiu ter acesso ali aos insumos necessários para fazer esses cultivos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar contigo, toda a audiência do canal do Boi News. Olha, tá uma luta, né? Tá uma luta porque o crédito rural no Brasil inteiro, não é só aqui, ele está travado em virtude de termos um orçamento. Só para você ter uma ideia, Fabiano, aqui eu vou trazer um dado que nós ainda falaremos mais sobre ele, mas hoje nós estamos com aproximadamente 90% de todo o recurso para o ano inteiro que o governo tem de orçamento para dar conta do Pronaf, para dar conta do custeio dos demais produtores, os investimentos via BNDES, aproximadamente 90% do dinheiro que dá origem à possibilidade de alavancar crédito rural, de janeiro a dezembro, nós já tomamos, já está todo gasto. Aliás, está todo empenhado. Ou seja, não há recursos para terminar este Plano Safra, que termina em junho. O próximo Plano Safra, se não houver um remanejamento orçamentário e suplementação orçamentária, ele será um cheque sem fundo. É um cheque que não será compensado. Então, ou seja, o governo vai anunciar, mas não vai ter esse recurso. E no meio disso tudo está o produtor precisando comprar insumos para fazer a safra de inverno. O que nós temos percebido? Produtores interessados em fazer a safra de inverno, muitos necessitando fazer a safra de inverno, seja por questões de fluxo de caixa, seja para tentar minimizar um pouco as perdas que foram enfim, obtidas na safra de verão, com essa estiagem que nós sofremos e que perdemos uma boa parte da nossa safra, e se vê no inverno um meio de diminuir um pouco esse impacto e também melhorar as questões de fluxo de caixa. Entretanto, está muito difícil o acesso ao crédito, porque ele não tem. Então, quer dizer, não é que não tenha, tem aqui, acolá, muitos dos recursos que estão sendo são recursos livres. Quem está atendendo o produtor rural são os bancos e cooperativas de crédito com recursos livres, porque os controlados pelo governo, que dependem do orçamento, esses estão praticamente, basicamente travados no Brasil inteiro. Então, estamos nos virando do jeito que dá aqui no Rio Grande do Sul, com uma seca, colhendo uma safra de verão frustrada e batendo a porta dos agentes financeiros e tendo uma nova frustração, que é a ausência dos recursos controlados, que são em níveis de juros mais baixos do que aqueles praticados no Mercado Livre. Antônio, eu sempre faço esse questionamento no Rio Grande do Sul, tenho feito por conta do que o produtor gaúcho tem enfrentado, principalmente, tem vindo de safras, de campanhas com quebra ou com uma frustração, onde não chegou ao potencial de produção que o Estado tinha. Em relação aos recursos de plano safra, propriamente dito, Antônio, dá para dizer que nós temos visto planos safras que não têm os recursos nas linhas disponível para atender o produtor brasileiro, ou até mesmo que o Plano Safra ele tem apresentado números até fictícios em relação aos valores disponibilizados para utilizar na agricultura brasileira?
Fabiano, esse problema que você está trazendo, e muito bem, é um problema já antigo. Há bastante tempo nós temos falado desse assunto, inclusive com vocês do canal do Boi e a imprensa de uma maneira geral. O agronegócio, ele não consegue, se financiar com o Plano Safra. O Plano Safra já foi sucesso, ele já foi suficiente. Hoje ele não é mais. Desde 2010 ele tem dado sinais de esgotamento. Inclusive, quando a ministra era Cátia Abreu, da Agricultura, não havia recursos, eu lembro bem, não havia recursos e foi feito um anúncio de um valor bem superior àquele que o orçamento permitia. Se abriu uma boca de jacaré no gráfico, né, entre o recurso anunciado e o recurso efetivamente tomado pelos produtores. Essa boca de jacaré só foi ser fechada pela ministra Tereza Cristina, que teve a retidão de anunciar aquilo que efetivamente havia. Só que hoje os grandes financiadores do agronegócio são os bancos e cooperativas com recursos livres e o mercado de capitais, através dos prazos safra que os produtores tomam nas revendas de insumo, nas cooperativas, nas tradings. Esse recurso, poder pegar o recurso, o insumo hoje e pagar só lá quando colhe, não existe mágica. Alguém está financiando esse recurso. E esse recurso está sendo financiado pelo mercado de capitais. E os bancos e cooperativas de crédito, eles têm se esforçado para entregar um crédito o mais baixo possível dentro de linhas livres, absolutamente livres, sem controle nenhum por parte do governo. E boa parte, e a maior parte de um anúncio de Plano Safra já são de recursos livres, que o governo não deveria nem anunciar, porque ele não tem interferência nenhuma naquele dinheiro. Então, o anúncio do Plano Safra, ele está se tornando cada vez mais um anúncio meramente político e pouco útil para a vida dos produtores. Antônio, há 5 anos eu estava e tenho participado anualmente de encontros com lideranças, principalmente do setor financeiro, e eu conversava com um presidente de uma instituição privada e ele falava a respeito da relevância do Plano Safra, isso no ano de 2018, relevância do Plano Safra, que ele perderia esse impacto, que já estava perdendo, que perderia cada vez mais, e a cada ano que passasse, a decisão de tomada de crédito, de utilização de recursos, seria feito mais dentro do tempo, que ainda tem essa, né? O time do produtor rural é diferente do tempo em que é disponibilizado o Plano Safra, o que é uma coisa que nunca fez sentido. Né? Nunca se tentou observar mais o tempo do produtor em relação ao momento que ele precisa desses recursos financeiros, mas que seria no tempo do produtor e seria feito por instituições privadas. E na medida em que essa tomada de crédito acontecesse, por via de fundos, por via desses bancos, dessas instituições, os valores em relação às taxas praticadas ficariam muito próximos. Né? E essa situação, esse cenário hoje, nós estamos mais perto disso porque para o produtor, né, ele tem pego recursos com juros livres e não controlado, o cenário é de juros altos, Antônio, mas isso é uma realidade brasileira, de fato. Juros altos são consequência da inflação que nós tivemos, sobretudo no ano de 21, e que estourou não só o teto da inflação, mas trouxe uma perspectiva de inflação acima do teto da meta nos próximos anos. E isso se combate com aumento de juros, não tem o que fazer. A realidade é essa. Então, todo o crédito ficará alto. Agora, eu quero puxar aqui um ponto muito importante sobre essa conversa que você teve com esse dirigente bancário, possivelmente. Eh, Hoje, se nós colocarmos todos os penduricalhos que são somados ao crédito rural tradicional, controlado pelo governo, vai dar elas por elas. Vai dar elas por elas. Então, os juros do crédito livre, eles já estão expressando aquilo que acontece no controlado. A diferença é que um você enxerga e o outro está ali meio escondido.
mas eles têm uma certa equivalência. E não é por acaso que está surgindo essa entrada toda de recursos do mercado de capitais. E aqui eu quero puxar um pouquinho a brasa para o assado da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, e as 27 federações, junto com a FPA, junto com a nossa bancada, junto com o governo, enfim. Ninguém ficou parado enquanto o Plano Safra já dava sinais de esgotamento. Não foi por acaso que foi criada primeiro a MP do Agro, que depois virou a Lei do Agro, que nada mais tinha como objetivo central que não fosse organizar as regras para que o mercado de capitais pudesse investir mais pesado no agronegócio. Depois nós tivemos a lei dos fiagros aprovada. Os fiagros têm pouco mais de um ano e nós já temos 10 bilhões de reais em fiagros financiando o produtor rural. Só os CRAs, só os CRAs, nós temos emitidos neste momento 100 bilhões de reais em CRAs. Ou seja, se nós somarmos CRAs e FIAGROS, já são 110 bilhões de reais. Isso é quase o recurso controlado inteiro. Então, isso eu estou falando das vias diretas. Então, o que está acontecendo, Fabiano? Quando se percebeu que haveria um esgotamento do sistema de plano safra, se criou uma nova forma de financiar o agronegócio, porque o agronegócio precisa de dinheiro para ser financiado. Bom, mas os juros nesses mercados ainda são mais altos que o controlado. Claro que sim, claro que sim. Isso será uma caminhada. Agora, nós temos mostrado para os investidores que a maior taxa de inadimplência no agronegócio, veja só, a maior taxa de inadimplência no agronegócio é produtor rural pessoa física, recurso controlado. Veja que o livre tem uma inadimplência menor do que o controlado, mas a maior inadimplência no agronegócio é crédito pessoa física controlado, é 0,93%. Sabe quanto é que é a taxa de inadimplência do crédito consignado, que é descontado em folha de servidores públicos? 2,25%. Ou seja, dá para baixar o juro para o produtor rural, porque o risco da operação é baixo, porque o produtor é um bom pagador. E o Rio Grande do Sul, sim, está passando por uma segunda estiagem. Sim, é verdade, Fabiano. Agora, também é verdade que os produtores estão adimplentes, os produtores pagam suas contas. Quando não tem quando o problema foi muito grave, senta com o agente financeiro e busca uma forma de resolver e resolve. O produtor é um bom pagador de contas, mesmo estressado com uma estiagem. Ou seja, à medida que nós conseguimos mostrar estes números para mais investidores, mais dinheiro entra e, naturalmente, os juros vão caindo. Mas isso é um processo. Antônio, eu vou aqui dar um feedback aqui com alguns telespectadores que estão mandando mensagem. Paulo Franco, produtor de soja em Uberaba, Minas Gerais, está nos acompanhando, está ouvindo você, está gostando da entrevista, está indignado sobre a atuação em relação aos recursos financeiros e ele coloca aqui, né, a culpa no banco por conta de colocar para o produtor rural esses penduricalhos que ele coloca aqui são ilegais para o produtor. O José Geraldo Passan, ele que é aqui do interior do estado de São Paulo, está nos acompanhando. Eu vou destacar também um telespectador aqui, que é aí do Rio Grande do Sul, pelo código de área aqui, o Gilvan Batistianello, que está mandando uma mensagem dizendo que a situação do produtor gaúcho nunca foi tão ruim. Antônio, pensando aqui no que o produtor, né, você vê que são produtores de estados muito diferentes, distintos, mas o cenário que você desenha, ele é muito parecido com aquilo que a gente tem visto, né, em qualquer uma das localidades. Como que hoje tem sido apresentado, qual que é a clareza que nós temos hoje em relação aos recursos do Plano Safra e como que ele será apresentado? Pessoal das federações que são ligados às representações dos produtores tem recebido, tem sido consultado sobre alguma ótica em relação a este plano? Olha, nós temos um programa da CNA que é aonde se vai em todas as regiões do Brasil e se coleta sugestões dos produtores rurais
para ir para formar um caderno de propostas que será entregue para o governo. Se o governo vai usar ou não vai usar aquelas sugestões que nós demos, bom, é uma escolha dele. Agora nós estamos mostrando como que o Plano Safra pode operar melhor, porque nós não fazemos isso de uma sala com ar-condicionado num escritório. Nós fazemos isso a partir da leitura que os produtores nos trazem. E veja, isto que eu estou falando está tendo eco na audiência, que é uma audiência de produtores, porque nada mais do que nós fazemos é coletar aquilo e as vozes daqueles que estão passando pelo problema lá na frente do gerente, na frente daquele que lhe atende no banco ou na cooperativa de crédito. E o Paulo mesmo trouxe essa questão dos juros, e é isso mesmo, Paulo, você tem razão. Nós temos um monte de penduricalhos que termina ficando até mais caro, né, muitas vezes o crédito dependendo do tomador. E também nós tivemos aqui o produtor gaúcho aqui, falando da situação do Rio Grande do Sul. A situação do Rio Grande do Sul é realmente muito grave. Eu trabalho há 24 anos no agronegócio e eu nunca vi termos 2 estiagens seguidas como esta que nós estamos vivendo. Agora, eu acredito no produtor gaúcho, eu acredito no setor que eu escolhi, pra trabalhar ao longo da minha vida, eu acredito no que nós estamos fazendo. Então, eu acredito que essa pessoa, esse produtor, que está hoje com uma situação complicada, difícil, esse cara tem a economia gaúcha vive a partir do trabalho dessas pessoas. São essas pessoas, não só os gaúchos, mas também os paranaenses, os mineiros, os paulistas, os catarinenses, enfim, que fizeram todo esse oeste brasileiro quando não era nada. Ou seja, eu quero dizer que nós já passamos por situações muito mais difíceis e os produtores venceram. E se tem uma aposta para se fazer na vida com grandes chances de acertar, é apostar no produtor rural. Então eu acredito que é um momento muito difícil sim, mas é um momento que nós vamos superar.